Mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Reverendas senhoras religiosas, amados filhos, hoje nós ouvimos nessa liturgia da palavra um convite insistente do Senhor, desde a primeira leitura, para que não nos entreguemos ao medo. Essa é a ordem mais repetida em todo o conjunto da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, pelos profetas, pelos grandes homens, pelo próprio Jesus, depois dele pelos apóstolos, a ordem mais repetida por Deus é essa: não tenhais medo. E, no entanto, meus filhos, o que mais sentimos é medo. É medo. Medo, dúvida, são coisas que estão no nosso dia a dia. E aí olhamos e falamos: como é possível que Deus nos dê uma ordem repetidamente que nos parece tão impossível de praticar? Em alguns casos, Deus até é enfático. Por exemplo, no livro de Josué, Deus diz a Josué: não tenhas medo. E também faz isso com o profeta Jeremias: não tenha medo, porque se tiverdes medo, eu vos farei ter medo. Mas como, Senhor? Como entender uma ordem que nos parece tão impraticável? Talvez a gente possa justificar, falar: padre, mas é porque a gente ainda não tem fé. Mas se a gente olhar com sinceridade, todos os santos tiveram medo, e ninguém vai dizer que um santo não tinha fé. Todos os grandes homens, já disse isso algumas vezes e repito, gente, os mártires não foram gloriosos porque, aliás, que alegria, eu vou morrer. A alegria deles, que a gente vê no relato, é por saber que a sua esperança não seria decepcionada, que o Senhor é fiel, mas não porque estavam morrendo. Claro que tinham medo. Quantos deles deixaram famílias, responsabilidades? O único ser humano que não tem medo frente à realidade é um psicopata, que não pode ter por uma questão de doença. Mas qualquer ser humano normal tem como sentimento o medo. E aí, de novo, a questão: como entender essa ordem do Senhor hoje, frente a uma coisa que nos parece tão natural e, ao mesmo tempo, tão irresolvível? Porque Deus fala: não tenha medo. Mas são tantas as coisas que nos dão medo. Há tanto tempo o medo, desde que nascemos, nos acompanha. E digo, não é que vai passar. Até o final da vida vai nos acompanhar. Mas o que Deus nos pede não pode ser incumprível, não pode ser impossível. Porque senão seria uma piada de mau gosto da parte de Deus. Por isso, diante dessa ordem de Deus, eu tenho que olhar e ver. Se o que Deus me pede não é impossível, só resta uma opção: eu estou encarando essa realidade do medo da forma errada. Porque Deus não pode estar me pedindo algo impossível. E aí o Papa Bento, na sua sabedoria, nos ajuda muito numa belíssima homilia que ele proferiu certa vez, e da qual eu quero usar muitos trechos nessa pequena reflexão, nos ajuda muito a entender isso. Quando ele vai nos explicando que primeiro, antes de entendermos essa ordem de Jesus, temos que entender o que é o medo, porque medo é uma palavra muito pequena que guarda em si muita coisa. E aí o Papa Bento vai caracterizar 3 tipos de medo. Um primeiro, que é o medo irracional.
Aquele medo próprio da gente de criança e de alguns adultos, de alguns traumas que ficaram e que com o tempo, com a maturidade, a gente vai superando, do escuro, de certos barulhos. Eu me lembro, tinha um irmão nosso no seminário, ele tinha um medo, por causa de um acontecimento de criança, de bicho com pena. Seminário, nossos quartos lá abertos. Um dia a gente está na aula, a gente ouve um grito. Tinha entrado um pássaro no quarto dele, ele começou, teve uma crise de pânico. A gente falou assim, menino, um homem do seu tamanho, um passarinho que não dá nem 2 dedos. Como é que você grita que a gente achou que você estava morrendo aqui. Mas é um medo irracional. Esse é lidado com o tempo, com a maturidade, dependendo do que for, com alguns tratamentos, porque o simples passar do tempo não nos ajuda a desenvolver a maturidade para poder lidar com eles. Esse é um tipo. Há um segundo tipo de medo, o medo racional. Frente aos novos desafios, frente a uma doença que eu vou ter que começar a tratar, a um novo empreendimento, a uma necessidade específica, por exemplo, eu estou desempregado e eu tenho medo de não conseguir arcar com as minhas dívidas. Esse deve ser superado com o nosso esforço e também com a confiança na graça divina, mas também não é que há uma solução definitiva, porque hoje ele é um, amanhã ele será outro. Se você for pai e mãe, então aí que acabou-se, porque qualquer coisa acontecer com os filhos, você já vai ficar com medo. Espirrou, você já está com medo. Está doente, está bem, está mal? Aí sim que é o racional. Mas há um terceiro medo, que o Papa Bento vai dizer, um medo existencial. E é justamente esse terceiro que o Senhor nos convida a não permitir que se instale na nossa vida. Porque é um medo que não é simplesmente um sentimento, mas poderíamos dizer, é fruto de uma tentação. E por que não dizer, é instrumento do demônio para nos fazer afastar de Deus. Pois é um medo que nos leva a acreditar, primeiramente, que estamos só. Só. E porque estamos só, porque só nós podemos cuidar da nossa felicidade, todo e qualquer sofrimento é sinônimo de fracasso na nossa tão difícil missão de sozinho dar conta da nossa vida. É quanto esse medo que Jesus nos convida a não ter. Esse medo existencial que é manipulado pelo demônio para que eu e você, frente à vida, nos entreguemos à desesperança da solidão. Porque, minha gente, uma vida sozinho é muito pesada. A vida sozinho é quase insuportável. Diria mais, é insuportável. Me recordo das minhas experiências afetivas, sempre tive muita proximidade com minha avó paterna, né, minha personalidade é muito parecida com a dela em algumas coisas. Então, na família, a gente sempre foi uma família muito grande, né, sempre foi com ela meu eixo assim. E sempre me encantou que minha avó é uma mulher muito sábia, mas não é uma mulher de ficar falando muito. É uma mulher muito de presença, de estar, né? E sempre me encantou a capacidade que ela tem, que graças a Deus ainda está viva, tem, de diminuir o meu medo. Com a presença dela. Aquela senhora que já tem os seus 84 anos, o corpo já não acompanha a cabeça que está boa ainda. Mas quando ela está ali, a coisa é diferente. Me lembro das grandes crises que a nossa família teve nesses últimos tempos, por doença, por alguns outros problemas muito sérios de outros membros da nossa família.
E como eram as discussões para tentarmos arrumar uma solução com a minha avó e sem a minha avó. A presença dela ali fazia toda a diferença, pelo menos para mim. Que mesmo que ela não falasse nada, porque ela estava ali, eu sabia que tinha alguém para contar. E aquilo diminuía o meu medo frente àquele novo. E cada um de nós deve ter feito essa experiência com alguém ou com Deus, de perceber que ter alguém para dividir a vida diminui o nosso medo. Esse medo existencial. E hoje, justamente, Deus está se apresentando como esse alguém. Por isso nos disse na primeira leitura, por meio do profeta Jeremias, Ele está ao nosso lado como um valente guerreiro. E se o Senhor está ao nosso lado, o medo existencial que atrapalha a nossa vida e que alimenta e torna mais grave e insuportável os dois primeiros tipos de medo, já não tem mais por que existir, porque temos o Senhor. Mas é preciso entender que a consciência de estar com o Senhor não pode ser simplesmente uma ideia que passa pela nossa cabeça, mas deve ser um dom pedido. O grande remédio para o medo não é a coragem, mas é o dom do temor de Deus. Pode parecer contraditório, porque fala, padre, a gente está falando de não ter medo, o senhor está falando que o grande remédio é o temor de Deus? Mas temor e medo não é a mesma coisa? Não. O medo é uma realidade que nos paralisa, que não nos leva a entender as coisas como elas são. O temor não. Se vocês estiveram diante de alguém importante, certamente a gente fala um pouco de dedo para lidar, né? Porque a gente sabe quem é aquela pessoa. É uma espécie também de temor. Peraí, não posso... Como é que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Eu tenho consciência de quem é aquela pessoa e que o que relacionar-me com aquela pessoa vai mudar na minha vida. Isso me leva a não agir de qualquer forma. Uma experiência aproximada, quem aqui já viveu a experiência de se apaixonar, quando você está começando a conhecer a pessoa, você fica um pouco com isso, né? Como é que eu vou fazer da forma certa para não afastar a pessoa e tal? Porque tudo muito novo. É muito parecido com o medo, mas não é medo. Ninguém vai dizer que tem medo em relação a quem ama e que deseja conhecer e estabelecer uma relação. Mas é um sentimento muito parecido. Mas nós sabemos, não é medo. É esse temor de saber e entender com quem eu estou me envolvendo e o que me relacionar bem com essa pessoa implica ou não para a minha vida. A mesma coisa em relação a Deus. O temor de Deus é essa consciência. Por isso, o livro da sabedoria vai nos dizer: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria como luz é o melhor remédio para colocarmos fim aos medos, quer irracionais, quer racionais. Porque a presença de Deus já resolveu o medo existencial. Portanto, meus filhos, o convite de Deus hoje não é algo impossível. Não é uma realidade inalcançável. Mas antes, tem que ser visto por nós como o grande alvo da nossa vida. Termos uma vida no amor e no temor do Senhor, para assim lançarmos fora todo medo que nos impossibilita de vivermos a vida como o que ela é, um dom de Deus, uma graça que deve ser acolhida e que mesmo nos momentos de cruz e sofrimento, continua sendo uma graça, onde eu posso aprender de um Deus que me acompanha aquilo que preciso para continuar o caminho da vida. Quero concluir com as palavras do Papa Bento,
que vai nos dizer também, fruto já do final dessa homilia, na qual ele nos dá essas pistas para explicar o medo. Não tenham medo do mundo, nem do futuro, nem da vossa fraqueza. O Senhor dispôs que vós vivessem, que todos vós fossem chamados à vida neste momento da história, para que graças à vossa fé siga ressoando o seu nome em toda a terra. Não tenham medo, o Senhor nos diz, Ele mesmo está conosco. O Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro.